Durante muito tempo, a televisão vendeu a ideia de uma família perfeita. Pais exemplares, filhos comportados, uma rotina sem grandes conflitos. Esse era o retrato padrão das séries dos anos 80. Tudo parecia organizado demais, limpo demais, distante demais da realidade. Até que, de repente, surgiu uma família amarela que quebrou completamente esse modelo. Mas antes de falar sobre a queda de uma obra, é importante lembrar o que a fez nascer e, principalmente, o que a tornou tão especial. The Simpsons surgiu como um verdadeiro símbolo de contracultura, indo diretamente contra essa visão idealizada da família americana. Em vez de personagens perfeitos, o desenho apresentou pessoas cheias de falhas, conflitos e contradições. Homer era o típico pai provedor, mais longe de ser inteligente. Bart era o filho rebelde, problemático. Lisa, a filha brilhante e questionadora. E Marge, a mãe dedicada, mas muitas vezes emocionalmente sobrecarregada. Eles não eram um modelo a ser seguido, eram reais. E foi justamente essa autenticidade que fez o desenho explodir em popularidade. Pela primeira vez, o público não via algo inalcançável, mas sim algo com o qual podia se identificar. As primeiras temporadas são lembradas até hoje, não só pelas piadas inteligentes e situações engraçadas, mas principalmente pela humanidade presente em cada episódio. Havia emoção, havia peso, havia significado. Um exemplo marcante disso está em um episódio da sexta temporada, quando Lisa encontra um músico de jazz conhecido como Gengiva Sangrenta, o mesmo que a inspirou a tocar saxofone. Durante o episódio, ele acaba falecendo, e o mais impactante é que praticamente ninguém parece se importar, exceto Lisa. Movida por esse sentimento, ela passa o episódio inteiro tentando encontrar um disco do músico para tocar na rádio e assim manter vivo seu legado. O problema é que o único disco disponível custa $500. Enquanto isso, Bart havia conseguido exatamente essa quantia pouco tempo antes. Ao perceber a tristeza da irmã, ele toma uma decisão inesperada. Abre mão de todo o dinheiro para ajudá-la. Mesmo com todas as brigas e diferenças, ele escolhe fazer algo por ela. Esse momento resume bem o que tornava o desenho tão especial naquela época. Os personagens podiam discutir, errar, se irritar, mas no fundo, ainda era uma família de verdade. Mas então surge a pergunta inevitável: onde foi que tudo começou a dar errado? Se você prestar atenção, vai notar que os episódios de Os Simpsons seguem uma estrutura bem definida. Normalmente começam com uma história principal e depois introduzem uma segunda narrativa, que eventualmente se conecta com a primeira. Essa fórmula nunca foi um problema por si só. Muitos outros desenhos utilizam algo parecido. O problema começa quando essa estrutura se repete por centenas de episódios. E diferente da maioria das séries, Os Simpsons ultrapassou a marca de 700 episódios. Com o tempo, isso começou a cobrar seu preço. Os próprios roteiristas passaram a enfrentar uma falta de ideias, e muitas histórias começaram a soar repetitivas, seja na premissa ou no desenvolvimento. Mas o desgaste não ficou só nos episódios, ele atingiu também os personagens. Existe uma forma simples de entender isso. Imagine um ovo. Ele tem casca, clara e gema. Agora imagine tirar tudo isso e deixar apenas a casca. É exatamente isso que aconteceu com muitos personagens da série. Eles foram perdendo suas camadas, sua profundidade, até se tornarem versões vazias de si mesmos. Um exemplo claro é Ned Flanders. Antes, ele era um vizinho gentil, conservador, mas genuinamente bondoso. Com o tempo, foi transformado em uma caricatura exagerada de fanático religioso. E isso não aconteceu só com ele. Aos poucos, o desenho inteiro virou uma paródia de si mesmo. Homer, que mesmo sendo burro e alcoólatra ainda demonstrava amor pela família, passou a ser apenas inconsequente. Lisa, antes a voz da razão e sensibilidade, ganhou traços mais arrogantes. Bart, que tinha momentos de responsabilidade, foi reduzido a um personagem caótico sem muita evolução. As nuances desapareceram. A partir da 10ª temporada, essa mudança ficou ainda mais evidente. Os personagens perderam complexidade, deixaram de evoluir e se tornaram apenas estereótipos exagerados. O que antes era equilibrado, os contrastes entre personalidades, acabou se perdendo, e com isso, grande parte da magia também ia embora. Mas o problema não para por aí. Existe algo ainda mais profundo que afeta não só os Simpsons, mas qualquer obra que se estende por tempo demais: a ausência de consequência. No início, algumas mudanças realmente tinham impacto, como a morte de Maud Flanders, ou o fato de Lisa se tornar vegetariana. Porém, na maioria dos casos, nada do que acontece em um episódio tem qualquer relevância para o próximo. Os personagens não crescem, não amadurecem, não mudam de verdade. Tudo volta ao ponto inicial. Isso acaba criando uma sensação de vazio, como se nada realmente importasse. Você pode até se divertir assistindo, mas sabe que aquilo não vai deixar marca alguma na história. Claro, nem toda série precisa ter um grande propósito ou continuidade, mas ver algum tipo de desenvolvimento ao longo do tempo faz diferença. Dá a sensação
sensação de progresso, de evolução, algo que se perdeu com o passar dos anos. Mesmo com todas essas críticas, é impossível negar o impacto que os Simpsons teve. O desenho marcou a infância de muita gente e continua sendo uma referência cultural enorme. Talvez ele não seja mais o que já foi, mas os episódios antigos ainda carregam aquele charme especial. No fim das contas, pode até existir uma decepção com o que a série se tornou, mas o carinho pelo que ela já foi continua intacto, porque em algum momento, os Simpsons não era só engraçado, era humano.